Existe uma mulher que não deveria ter visto o que viu. Uma mulher cega que enxergava mais longe que qualquer pessoa com visão. Uma mulher cujas palavras, pronunciadas há décadas, continuam se cumprindo com precisão que desafia toda explicação racional. Baba Vanga, a vidente cega da Bulgária, a profeta dos Balcãs, a mulher que previu o futuro com 85% de precisão. Ela previu o colapso das Torres Gêmeas, o tsunami de 2004, a eleição de Barack Obama, o surgimento do ISIS, a pandemia de 2020. Tudo décadas antes de acontecer, com detalhes que não deveriam ser possíveis, com especificidade que não pode ser coincidência. E entre suas milhares de previsões, há uma que permaneceu oculta nos arquivos búlgaros por décadas, uma que seus seguidores mais próximos se recusaram a divulgar porque o conteúdo era perturbador demais, específico demais, aterrorizante demais. Uma profecia sobre o Brasil, Sabra, 2026, sobre um evento que, segundo Baba Vanga, não afetaria apenas uma nação, mas o mundo inteiro, porque quando o coração verde sangra, ela disse, o planeta inteiro sente a dor. E essa profecia não está mais no futuro. Começou, agora, em novembro de 2025. Os sinais que ela descreveu como precursores estão aparecendo, um por um, exatamente como ela previu, exatamente quando ela disse. E o mundo não está preparado, nem remotamente preparado. Vangelia Pandeva Dimitrova nasceu em 1911, no que hoje é a Macedônia do Norte. Uma menina normal, de família pobre, vida simples. Nada nela sugeria que se tornaria uma das profetas mais precisas da história moderna. Mas aos 12 anos, tudo mudou. Uma tempestade massiva a atingiu. Um tornado tão poderoso que a levantou do chão e a arremessou a grande distância. Quando a encontraram, seus olhos estavam cobertos de areia e detritos, tanto que os médicos não conseguiram salvar sua visão. Ela ficou cega completamente para sempre. Mas no momento em que perdeu a capacidade de ver o mundo físico, ganhou algo mais, a capacidade de ver além, de ver o futuro, de ver eventos que ainda não haviam acontecido, de ver verdades que ninguém mais podia ver. As primeiras visões vieram como sonhos, mas eram mais reais que sonhos. Eram experiências. Ela estava lá vendo, sentindo, ouvindo, e quando acordava lembrava de tudo, cada detalhe, cada imagem. E então as visões começaram a vir acordada também. Repentinamente, Anshem aviso. Ela estaria conversando e de repente pararia, olhos cegos fixos em algo que só ela podia ver, e falaria sobre coisas que ainda não haviam acontecido, sobre pessoas que ainda não haviam nascido, sobre eventos que mudariam o mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua fama explodiu. Pessoas vinham de toda a Bulgária, querendo saber se seus entes queridos voltariam da guerra. E ela dizia, com total certeza, este voltará, este não. E sempre estava certa. Sempre. Líderes mundiais a visitaram em segredo. Políticos, cientistas, até o ditador búlgaro Todor Zhivkov a consultou regularmente. E ela lhes dizia verdades. Verdades que não queriam ouvir, mas verdades que invariavelmente se provavam corretas. E antes de morrer em 1996, ela deixou milhares de previsões, algumas para indivíduos, algumas para nações e algumas para o mundo inteiro. Previsões que se estendem até o ano 5000, mais de 3000 anos no futuro. E entre essas previsões há uma lista de eventos específicos para anos específicos. E quando seus seguidores revisaram as notas que ela deixou arquivadas, em cofre em sua casa em Petric, Bulgária, encontraram algo que os deixou sem fôlego. Uma entrada para 2026, para Obr, com descrição tão específica, tão detalhada, tão aterrorizante, que decidiram mantê-la em segredo. Até agora, até que os sinais começaram a aparecer. E perceberam, não podemos mais esconder. O mundo precisa saber. A profecia, escrita pela sobrinha de Baba Vanga que transcrevia suas visões, diz: quando o novo milênio completar 26 anos, o coração verde do mundo começará a morrer. E com sua morte, virá fome, Veracid, virá calor que não pode ser suportado. E milhões migrarão, e nações entrarão em conflito, e o mundo perguntará, como deixamos isso acontecer? Mas será tarde, porque quando o coração para, o corpo morre. E o corpo é a terra. E todos que vivem nela sofrerão. O coração verde do mundo. A Amazônia, 60% dela em território brasileiro. O maior regulador climático do planeta. O pulmão da terra. E Baba Vanga previu que em 2026, esse coração começaria a morrer de verdade, irreversivelmente. E as consequências, não locais, globais. Fome, sede, calor insuportável, migrações em massa, conflitos
entre nações, colapso de sistemas que sustentam civilização moderna. Parrés exagerou? Parrés alarmismo? Então olhe para o que está acontecendo. Agora, em novembro de 2025, a Amazônia está morrendo. Não lentamente, rapidamente. Cientistas estão chocados pela velocidade. Áreas que deveriam levar décadas para degradar estão colapsando em anos, em meses. A floresta está perdendo capacidade de se regenerar. Está cruzando o ponto de não retorno. E uma vez cruzado, não há volta. E Baba Vanga descreveu sinais. Sinais que apareceriam antes do colapso total. Sinais que indicariam o processo começou. É irreversível agora. Primeiro sinal. Os rios pararão de fluir. Onde havia água, haverá apenas leito seco. E os peixes morrerão aos milhões. E as pessoas dirão que é seca, mas não é seca. É morte. Morte do ciclo que sustenta a vida. Olhe para o Brasil em 2025. Rios amazônicos em níveis historicamente baixos. Alguns completamente secos. Trechos que eram navegáveis agora são desertos de areia. E peixes, milhões mortos, não por poluição, por falta de água, por colapso de ecossistema. E cientistas dizem que não é seca normal, é mudança de padrão. A floresta sempre gerou suas próprias chuvas. Árvores evaporam água, formam nuvens, criam precipitação. Mas quando muitas árvores morrem e o ciclo quebra, menos chuva, mais morte. Menos chuva ainda. Espiral de destruição. Primeiro sinal, acontecendo. Agora segundo sinal, o céu ficará vermelho. Não ao pôr do sol, mas ao meio-dia. E aspas, olharão para cima e verão fogo. Mas não saberão onde está o fogo. Porque o fogo está em todo lugar. E em lugar nenhum. Setembro e outubro de 2025, fumaça de incêndios na Amazônia cobriu não apenas Brasil, mas vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai. O céu ficou laranja, vermelho, negro, ao meio-dia, sol bloqueado, como eclipse que dura dias, semanas, e os incêndios não são normais, são diferentes, mais quentes, mais rápidos, mais destrutivos, queimam árvores que deveriam ser resistentes ao fogo, queimam solo úmido, queimam tudo, como se a própria natureza estivesse se autodestruindo. Segundo sinal, o cumprido. Terceiro sinal, os animais fugirão. Não alguns, todos. Aves que sempre viveram ali voarão para longe e não voltarão. Mamíferos migrarão para lugares onde nunca foram vistos. E os humanos perguntarão: por que estão indo embora? E a resposta é: porque sabem. Sabem que o fim está próximo. E os humanos que se dizem inteligentes ficarão e morrerão. Biólogos no Brasil estão documentando algo sem precedentes. Migrações em massa, espécies deixando habitats que ocupam há milhões de anos, aves indo para sul, mamíferos para regiões montanhosas, répteis para áreas antes muito frias para eles. Por quê? Animais sentem o que humanos negam. Mudança fundamental. Sentem que ecossistema está colapsando e fogem, enquanto humanos, confiantes em tecnologia e negação, permanecem e enfrentarão consequências. Terceiro sinal, em andamento. Quarto sinal, a terra rachará. Fendas aparecerão onde não deveria haver fendas, e dessas fendas virá calor. Não calor de sol, mas calor de dentro. Como se a terra estivesse febril. Donto morrendo. Outubro de 2025. Geologistas registraram um fenômeno estranho na região amazônica: fissuras no solo, quilômetros de extensão. E dessas fissuras, calor, temperatura muito mais alta que ambiente, e gases, metano principalmente, liberado de depósitos subterrâneos que estavam congelados ou estáveis. E isso cria ciclo vicioso. Calor libera metano, metano aumenta aquecimento. Mais calor, mais metano. Feedback loop que acelera desastre. Quarto sinal, confirmado. Quinto sinal, as chuvas virão, mas não trarão vida. Trarão destruição. Porque cairão com fúria, violência, como se o céu tivesse chorando lágrimas de raiva, e inundarão cidades, e afogarão milhares, e as pessoas dirão: pelo menos voltou a chover. Mas as chuvas de raiva são piores que a ausência de chuva. Quando o ciclo de água colapsa, não significa apenas seca, significa extremo seca seguida de dilúvio. E quando chuvas voltam em ecossistema degradado, solo não absorve, não há árvores para reter, tudo escorre, causa enchentes catastróficas. Previsões para início de 2026 mostram exatamente isso. Meteorologistas advertem: quando chuvas voltarem, serão torrenciais, destrutivas, mortais. Quinto sinal, pendente mas previsto. E sexto sinal, o mais aterrorizante de todos. E então virá o silêncio da floresta que morreu.
Não haverá mais sons de vida, apenas vento soprando através de árvores mortas. E esse silêncio se espalhará para além da floresta. Parasidae, Paranax, porque quando o coração para de bater, corpo inteiro entra em silêncio da morte. Pesquisadores que trabalham na Amazônia relatam algo perturbador. Áreas que antes eram cacofonia de sons, pássaros, insetos, macacos, agora são silenciosas, mortas, e o silêncio está se expandindo, como monca do alho crescendo, consumindo, e esse silêncio não ficará confinado, porque a Amazônia não é ecossistema isolado. E conecta todo o planeta à influência, clima global, padrões de chuva em continentes distantes, correntes oceânicas, tudo. Quando a Amazônia morre, efeitos cascata atingem todos os continentes, todas as nações, todo ser vivo na Terra. Sexto sinal, começando. Mas há mais na profecia, porque Baba Vanga não apenas descreveu o problema, descreveu as consequências. Para o Brasil, para o mundo, para a humanidade, o Brasil chorará, porque perdeu seu tesouro, perdeu sua identidade, perdeu o que o tornava único. E outros países olharão com raiva, porque o Brasil tinha responsabilidade, tinha o coração verde, e não o protegeu. E agora todos pagarão preço. Conflitos internacionais, nações culpando o Brasil por permitir desmatamento, por não fazer o suficiente, por colocar interesses econômicos de curto prazo acima de sobrevivência planetária de longo prazo. E essas acusações levarão a sanções, isolamento, possível intervenção, porque quando sobrevivência global está em jogo, soberania nacional torna-se secundária e virá fome, porque culturas falharão. Terra que era fértil se tornará deserto, e milhões tentarão migrar do norte para sul, do interior para a costa, do país para a paz, e haverá muros, e violência, e morte na fronteira. Colapso agrícola. Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas a agricultura brasileira depende de ciclo de chuvas regulado pela Amazônia. Quando esse ciclo colapsa, a agricultura colapsa, não apenas no Brasil, mas em todos os países que dependem de exportações brasileiras. Imigrações climáticas, milhões forçados a deixar áreas que não podem mais sustentar a vida, indo para onde? Para regiões já superlotadas, já estressadas, e conflitos são inevitáveis. E virá sede, porque aquíferos secarão, rios que alimentavam milhões desaparecerão, e haverá guerras, não por petróleo, mas por água. Pode-se viver sem petróleo, mas não sem água. Guerras de água. Parece distópico, mas é realidade emergente. E quando a Amazônia colapsa, sistema hídrico de América do Sul colapsa com ela, rios de neve dos Andes dependem de umidade da Amazônia, aquíferos são recarregados por chuvas amazônicas. Tudo conectado. Sem Amazônia, todo o continente seca, e então guerra pela água restante torne-se inevitável. E virá calor que humanos não podem suportar. Temperaturas que matam, que tornam cidades inabitáveis, que forçam o abandono de regiões inteiras. E as pessoas perguntarão por que Deus está nos punindo. Mas não é Deus, é consequência. Consequência de escolhas, consequência de ganância, consequência de ignorância. Aquecimento extremo. A Amazônia absorve bilhões de toneladas de carbono quando libera esse e para de absorver novo carbono, duplo e temperaturas globais aceleram o aumento. E há regiões da Terra que já estão próximas de limites de sobrevivência humana. Temperatura de bulbo úmido, quando combinação de calor e umidade torna impossível para corpo humano se resfriar. E você morre. Simplesmente morre. Não importa quanto água bebe, não importa onde busca sombra. E essas zonas mortais expandirão, cobrirão regiões onde bilhões vivem, e não haverá para onde ir. Mas a profecia não termina em desespero. Porque Baba Vanga sempre ofereceu dois caminhos, dois futuros possíveis. Se a humanidade despertar, se Brasil agir, se mundo unir, a chance pequena, mas existe. Chance de curar, de restaurar, requer sacrifício, requer mudança radical, requer colocar sobrevivência acima de lucro, futuro acima de presente, nós acima de eu, difícil, mas possível. Mas se continuarem como estão, se negarem, se adiarem, priorizarem economia sobre ecologia, então o que vem é inevitável. E 30 anos após Coração Verde morrer, população da Terra será metade do que é hoje. Não por guerra nuclear, mas por colapso de sistemas que sustentam vida. Fome, sede, calor, doença, morte lenta, morte global. Dois caminhos. Um requer ação imediata, radical, sem precedentes. Outro leva a colapso civilizacional. E estamos em novembro de 2025. Os sinais que Baba Vanga descreveu estão aparecendo. O processo começou.
E temos meses para decidir qual caminho tomaremos. Conferência Climática de 2026 está marcada para junho, no Brasil. E essa conferência, segundo Baba Vanga, será momento decisivo. Momento onde a humanidade escolhe agir ou ruiniger, sobreviver ou colapsar. E a profecia diz que haverá sinal. Sinal nessa conferência que mostrará qual caminho foi escolhido. Líderes chorarem, se admitirem falha, se pedirem perdão a futuras gerações, há esperança. Porque lágrimas são o primeiro passo para a cura. Admissão é primeiro passo para a mudança. Mas se chegarem com orgulho, com discursos vazios, com promessas sem ação, então saibam, escolheram morte. E profecia de colapso se cumprirá completamente. Estamos vivendo profecia de Baba Vanga. Agora, neste momento, os sinais apareceram. O processo começou, e junho de 2026 dirá tudo. Mostrará se a humanidade está disposta a mudar, ou se está determinada a morrer. A vidente cega viu há décadas e avisou-o. E agora suas palavras não são previsão distante, são realidade presente. E o mundo não estava preparado. Não está preparado. E tempo para preparar está acabando. O coração verde está morrendo. E quando o coração morre, corpo morre. E o corpo é a terra. E todos nós vivemos nela. Baba Vanga nos mostrou o futuro. 2 futuros. E agora, nós escolhemos. Através de ações, através de prioridades, através de coragem ou covardia. Junho de 2026 revelará nossa escolha e determinará se haverá junho de 2056. Para nossos netos, para a humanidade, para a vida na Terra. A profecia começou. O mundo não está preparado, mas ainda há tempo, pouco, mas há. A pergunta é: usaremos ou negaremos até ser tarde demais? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.